Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo acabou de ministrar ao meu coração. E ele diz assim: se vocês começarem a apresentar os seus sonhos e projetos a Deus, vocês não vão precisar se frustrar por ter ido por caminhos que ele não te autorizou. Porque tem caminhos que para nós parecem ser bons, mas que podem nos causar dor, sofrimento e fracasso. Mas se vocês permitirem, se vocês deixarem Deus guiar os seus passos, eles serão bem-sucedidos. E eu gostaria de contar um testemunho para vocês de um livramento que eu recebi. Há anos atrás, quando eu tinha pouco tempo de casado, eu acho que eu tinha 1 ano e pouquinho de casado. Eu e meu esposo deu uma vontade muito grande de comprar uma terra. E aí a gente ficou sabendo que tinha uma mulher que tinha uma terra bem pertinho aqui da cidade e que ela tinha 8 alqueires e que ela aceitava, né? Ela estava querendo vender essa terra e a gente foi lá, olhou a terra dela, a gente gostou e a gente fez uma proposta para ela trocar a terra na nossa casa. E a mulher não aceitou. Gente, eu mais meu esposo, nós viemos de lá tão triste, tão chateado. Sabe quando você fica arrasado? A gente ficou arrasado. E nós fomos para casa da minha mãe, nós conversou, nós falou, nós estava muito triste mesmo. Mas eu conversei com Deus e entreguei aquilo para ele, né? Aquele sonho para ele. E detalhe, pessoal, eu tinha me esquecido que eu fazia devocional e eu tinha escrevido num caderninho bem assim para Deus, que eu queria que ele me desse 100 mil reais para mim poder construir um local para ser a nossa empresa. Detalhe, eu não sabia que tipo de empresa seria, o que a gente mexeria. Eu só escrevi isso no caderno para Deus. Eu escrevi assim: Deus, eu queria que o Senhor me desse, eu queria ter 100 mil reais para mim abrir a minha empresa. E há anos atrás, há anos eu falava para as pessoas que eu ia ter uma empresa. Só que eu não sabia o que era, nem o que eu ia mexer, eu só dizia que eu ia ter uma empresa. Desse jeito eu falava. E as pessoas riam da minha cara, né? Falavam, você vai ter uma empresa, de que vai ser a sua empresa? Eu não sei, eu só sei que eu vou ter. Aí, pessoal, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições, nossa vida financeira era bem difícil, assim, bem regrado. E eu lembro que a gente contava moedinhas pra gente comprar alguma coisa que a gente queria muito. Tinha muita coisa que a gente não podia comprar e alguma coisa que a gente queria comprar. Eu contava as moedinhas e então, gente, passou pouco tempo, eu engravidei do meu primeiro filho. Detalhe, a minha gravidez foi de risco. Eu tive descolamento de placenta. E a minha gravidez, ela foi uma gravidez muito cara, porque eu tinha que tomar muita medicação e também fazer acompanhamento de fazer vários ultrassons. E no meu cenário financeiro daquela época, eu não tinha condições, mas Deus abençoou tanto a gente financeiramente a partir do momento que eu engravidei. Deus começou a abrir as portas e meu esposo estava trabalhando no serviço dele e aí ele saía do serviço, ele cuidava de mim e também trabalhava depois do serviço em casa para poder ganhar mais dinheiro. Ele saía de lá e trabalhava em outros lugares para ele ganhar mais dinheiro. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que se a gente tivesse comprado aquela terra, diante de tudo que aconteceu, eu já tive 3 gravidez, eu tenho 3 filhos, e todas as minhas 3 gravidez foi muito cara, porque todas elas eu tive problema gestacional.
Então, eu tive problema nas 3 gravidez. E então, em 2, gente, eu fiquei alguns meses sem conseguir trabalhar, sem conseguir tomar um banho direito. Então, assim, se a gente tivesse comprado uma terra, nós ia ter muito problema. Ia ter problema financeiro, ia ter problema que eu não ia conseguir trabalhar, como que eu ia cuidar de uma terra, né? Então, assim, em tudo, Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Então, voltando para aquela época, meu esposo começou a trabalhar e trabalhar, né, no serviço dele e trabalhar fora dele também para ganhar dinheiro. E Deus foi abençoando a gente financeiramente. Deu pra gente pagar os custos da gravidez, o dinheiro deu para ir construindo a oficina, foi construída aos poucos. Só terminamos de construir a oficina depois que meu filho tinha nascido, depois que ele tinha mais de 6 meses, que a gente se mudou. A oficina, né? Ela por um tempo foi na arinha da minha casa, no fundinho, na área do fundo da minha casa. E depois que o meu filho tinha, não sei, eu acho que era mais de 6 meses, a gente pôde ir finalmente pro local que a gente construiu a oficina, que era no mesmo lote da nossa casa. E Deus abençoou a gente tanto, tanto financeiramente, cada vez ele abençoava mais. Cada filho que eu tive, gente, Deus abençoava mais a gente. E detalhe, a nossa bênção financeira, ela começou quando eu engravidei. Para vocês verem que Deus tem propósito em todas as coisas. Cada filho que você tem, Deus inaugura um novo tempo na sua vida. E Deus foi abençoando a gente cada vez mais, até que ano passado a gente se mudou para um prédio novo. Deus permitiu que a gente construísse um novo prédio, por quê? A primeira oficina que a gente construiu se tornou pequena, não cabia mais a gente lá, porque lá estava pequeno. E foi necessário a gente ampliar, a gente aumentar. Então, Deus permitiu que a gente construísse uma nova oficina. E, gente, eu gostaria de dizer para vocês que nem eu nem o Elvis nós tínhamos condições nem físicas, nem mentais e nem financeiras para fazer tudo que Deus permitiu a gente construir. Nada. Nem na nossa casa, nem na oficina, nem nada, sabe, gente? Foi tudo Deus que abençoou nós. Foi tudo Deus que sustentou a gente durante todo esse tempo, porque não é fácil. Você ter uma empresa não é fácil, você criar filhos não é fácil. Então, e você ter tudo ao mesmo tempo não é fácil. E Deus abençoou a gente e Deus sustentou a gente, porque quantas pessoas não conquistam as coisas e desistem no meio do caminho por causa das dificuldades? Então, assim, em tudo na minha vida eu vejo Deus. Quando eu olho aqui para minha casa, eu olho para ela, às vezes eu paro assim e eu fico imaginando e eu fico falando assim: nossa, Deus, isso aqui foi o Senhor que me deu. Isso aqui eu orei, eu pedi para o Senhor me deu. Cada coisa, gente, a porta da minha casa, os móveis da minha cozinha, a minha mesa de jantar, o sofá, cada coisa que eu olho, o portão da minha casa, tudo que eu olho, eu vejo Deus, porque eu lembro que são coisas que eu falava e pedia para Ele em oração. E detalhe, gente, tudo que Deus está permitindo nós viver, tudo que Deus permitiu nós ter, é muito além do que eu sonhei, é muito além do que eu imaginei. Porque quando eu comecei a construir a minha casa, era para ser uma casa maior, apenas maior. Eu só dizia para Deus que eu queria uma casa maior para mim morar, um lugar de paz, para mim ter um lugar de paz para mim viver em paz com a minha família, para mim viver bem com a minha família. E Deus permitiu muito, muito além do que eu sonhei, muito além do que eu imaginei. Então, assim, eu gostaria de dizer para vocês que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E tudo é para honra e glória dele.
E também eu gostaria de dizer para vocês que se vocês têm um sonho, se vocês têm um desejo, um projeto no coração de vocês, apresente ao Senhor. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe, ele sente, ele vê no mundo espiritual. Você não tá vendo, você não tá enxergando, mas ele sabe. Então, toda vez que Deus tiver algo grande para fazer na sua vida, algo grande para realizar na sua vida, o diabo vai te mostrar uma coisa contrária do que Deus tem para tua vida. Ele vai te apresentar uma proposta diferente do que Deus tem para você. Então, Deus tinha uma empresa para entregar pra gente. E o que nós estava querendo? Uma terra. Nada a ver com o projeto de Deus, nada a ver com o desejo que Deus tinha no nosso coração. Já pensou se nós tivesse comprado aquela terra? Quantos problemas nós não teríamos? Onde nós não estaríamos agora? Então, assim, se você tá sentindo algum desejo no seu coração, não fala assim, eu tô sentindo esse desejo muito forte no meu coração, é de Deus. Não pense assim, vai orar, vai apresentar a Deus, vai pedir direção para o Senhor, porque às vezes Deus quer te levar para uma cidade, e aí o diabo te mostra outra cidade, e aí você pensa assim, não é essa cidade aqui que Deus tem para mim, e não é. Às vezes Deus tem um projeto financeiro para a tua vida e o diabo te apresenta outra coisa diferente, contrário do que Deus tem para você. Às vezes você tá querendo se casar, você tá querendo adquirir um relacionamento com a pessoa e o diabo vai te apresentar uma pessoa que não tem nada a ver com o que Deus tem para sua vida. Então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, apresenta para Deus. Apresenta os seus sonhos e projetos para Ele, sabe por quê? Porque Deus é o único que sabe, que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, o Senhor é onipotente, né? Onipresente, onipotente. Então, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez você esteja frustrado ou triste porque algo não deu certo na sua vida, mas e se esse algo foi um livramento de Deus? Aí você vai entender. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então, a palavra que eu gostaria de deixar hoje para vocês é: busque a direção de Deus. Mesmo que esse desejo esteja queimando no seu coração, busque a direção de Deus, porque o coração do homem é enganoso, mas a direção certa vem do Senhor. E é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau!